Fala investidores, beleza? O Lucas novamente aqui com vocês. Pessoal, no vídeo de hoje vamos falar um pouquinho sobre o Fiagro RZAG11, atualmente considerado aqui um dos top Fiagros para se investir. Se viemos aqui no site Status Invest, podemos ver que ele está na posição número 4 com respeito ao quesito mais populares e com respeito ao quesito de maior liquidez diária, ele está também aqui na posição número 4. Então podemos ver que ele está entre os top fiagros para se investir. Mas será que esse fiagro ele é realmente bom para se investir? O que esperar dele nesse ano de 2024? Será que seus rendimentos vão cair, assim como os outros fiagros têm a tendência de cair? E com respeito à sua cotação, será que ela também vai cair ou vai se valorizar? É o que vamos tentar aqui responder no vídeo de hoje. Sempre lembrando que o vídeo não é recomendação nem de compra nem de venda de nenhum ativo. Se esse fiagro lhe interessar, procure entender melhor, se aprofundar sobre ele, para que você possa sim fazer uma boa escolha. Beleza? Se ainda não é inscrito no canal, por favor se inscreva e deixe aí seu like. Além disso, deixe seu comentário se você investe no RZAG11. Então vamos lá. Atualmente sua cotação está aqui de R$ 9,29. Podemos ver que nos últimos 12 meses o seu preço oscilou entre a sua mínima, que foi os R$ 8,69, e a sua máxima, que foi os R$ 9,87. Então, quem conseguiu comprar nesse preço aqui, comprou muito bem. Além disso, podemos ver que seu dividend yield, que é a sua rentabilidade acumulada, levando em consideração o acúmulo dos últimos 12 meses, está de 15,88%. Então, ele continua pagando aí acima da taxa Selic, que atualmente é de 11,75%. E ele pagou aqui nos últimos 12 meses, por cada cota, também no acumulado, R$ 1,48. Então, se há 12 meses atrás você tivesse comprado uma cota desse fiagro, você já teria recebido em dividendos por essa única cota R$ 1,48. Aqui ao lado podemos ver que ele está com uma pequena desvalorização de aproximadamente 3,5%, se levarmos em consideração aqui os últimos 12 meses. E aqui embaixo a gente pode ver o seu histórico de cotação, pelo menos aqui da sua máxima, desde lá do mês 10 de 2021, e agora o mês 1 de 2024. Então podemos ver que ele realmente se desvalorizou, especialmente aqui no início de 2023 até agora 2024, porém ele pode vir a se recuperar e voltar para esses patamares aqui do ano de 2022, onde ele ficava ali na faixa dos R$10 ou acima dos R$10. Descendo um pouquinho aqui, nós podemos ver que seu valor patrimonial por cota, no caso o seu preço justo, é os R$ 9,68. Mas como vimos aqui em cima, está custando R$ 9,29. Então ele está abaixo do que seria o seu preço justo. Seu P sobre VP está de 0,96. Isso quer dizer que ele está com desconto aí de 4%. Além disso, seu patrimônio atual é de R$ 658 milhões de reais. Ele tem um caixa aqui de 21 milhões disponível para futuros investimentos e conta atualmente com 85 mil cotistas. Além disso, sua liquidez média diária é na média aqui de 2 milhões ao dia. E podemos ver também que seu último rendimento pago foi aqui de 12 centavos por cada cota. Isso correspondeu a um rendimento no mês de 1,23%. Então, um belo rendimento aí superior a 1%. E aqui também podemos ver o seu histórico de pagamentos em dividendos. Podemos ver que tem oscilações, até porque ele é um fundo de papel do setor agro, porém seus rendimentos oscilam bem menos do que outros fiagros, e ele não diminuiu tanto assim os seus rendimentos se compararmos com outros ativos. Aqui em meados de 2023, ele estava pagando aqui 13 centavos e meio e agora ele está pagando aqui 12 centavos. Mostra assim que não teve essa grande queda, com respeito aos seus rendimentos, como outros fiagros tiveram. Vamos aqui agora, pessoal, no seu último relatório gerencial, nos aprofundar um pouquinho melhor sobre esse fundo. Lembrando que esse relatório é correspondente ao mês de novembro, que é o último disponível aí que temos para poder analisar. Descendo aqui, nós podemos ver o seguinte: sua gestão é feita pela RISA A7. Podemos ver que é um fiagro que teve início lá no mês de outubro de 2021. Descendo mais um pouquinho aqui, podemos ver correspondente às suas taxas. Então ele tem aqui uma taxa de administração de 1,15% ao ano e ele cobra aqui uma taxa de performance de 10% sobre o que exceder o CDI. Além disso, ele menciona aqui também que já fez 2 emissões de cotas e atualmente ele tem aqui um pouco mais de 68 milhões de cotas distribuídas aí entre os seus cotistas. Com respeito à divulgação dos seus rendimentos, ele sempre anuncia aqui seus rendimentos no último dia útil de cada mês e ele realiza o pagamento no 10º dia útil subsequente. Então, se voltarmos aqui no site Status Invest,
podemos ver que ele anunciou aqui no dia 28/12, que foi o último dia útil correspondente ao mês de dezembro de 2023, e o dia 15 aqui correspondeu ao 10º dia útil subsequente do mês seguinte, né, que foi o mês de janeiro de 2024. Descendo mais um pouquinho aqui, temos mais algumas informações. Por exemplo, atualmente ele tem aqui 34 ativos, então são 34 investimentos que atualmente ele tem. Ele menciona aqui também um ponto interessante, que 100% dos seus 34 ativos estão indexados ao índice CDI. Então podemos ver que ele é até pendente diretamente da oscilação da taxa Selic. Se a taxa Selic ela cair, o fundo ele vai ser afetado, principalmente nos seus dividendos, já que sua receita vai ser menor. Então, consequentemente, os seus rendimentos vão cair. E pode ser que, com a queda dos rendimentos, a cotação também caia, né? Se levar em consideração aí o risco-retorno do fundo. Com respeito ao seu demonstrativo de resultados, correspondente aqui ao mês de novembro de 2023, então podemos ver que em novembro ele teve uma receita aqui de 8,2 milhões de reais, que foi uma receita inferior aos últimos 2 meses de setembro e de outubro, e ele teve uma despesa aqui de 856 mil reais. Então, no final, ele ficou com resultado líquido de 7,3 milhões de reais. E como eu já mencionei, foi inferior aqui aos seus resultados dos meses anteriores. Então, dessa maneira, no mês de novembro, ele gerou aqui 10,8 centavos por cota e ele distribuiu em rendimentos o valor de 11,5 centavos. Então, podemos ver que no mês de novembro ele gerou uma receita menor do que o valor que ele realmente distribuiu em rendimentos. Mais embaixo aqui podemos ver o seu indexador, como eu já mencionei lá no início do relatório, 100% de todos os seus ativos estão indexados ao índice CDI. Se a taxa de juros continuar caindo, ele também vai ser afetado. Aqui também podemos ver com respeito ao seu portfólio por cultura, no caso o segmento dos seus principais devedores. Então podemos ver aqui que ele tem uma exposição maior ao setor de soja, com 47%, e o setor de milho, com 14%, além do setor aqui de sementes de soja, com 16%. Então devemos ficar ligados, especialmente por essa alta exposição aqui no setor de soja, já que teve a quebra de colheita, tanto lá no Mato Grosso como no Paraná, especialmente com respeito aí à soja. Então sempre procure se atualizar sobre a questão do agronegócio aqui no Brasil, para que vocês possam ficar sabendo de eventuais situações futuras que podem afetar esses devedores desses fiagros, especialmente aqui do setor de soja. Então sempre procure acompanhar aí notícias sobre o setor agro, para que vocês possam estar cientes. Com respeito aqui ao portfólio de garantias, no caso as garantias que seus devedores deram, então ele mostra aqui que na sua grande maioria 91% e em 9% a alienação fiduciária de grãos mais aval. Aqui ele mostra também com respeito às suas estratégias, ele usa então atualmente duas, que é essa daqui investimento de longo prazo, que atualmente é a sua principal, com 93% dos seus ativos nesse tipo de investimento, e ele tem aqui 3% em custeio de safra, e o restante 4% está aí em caixa. Mais embaixo aqui nós podemos ver seu portfólio por região, então na onde está localizado seus principais devedores, então podemos ver que ele está bem distribuído. Aqui a gestão ela menciona algumas expectativas para esse ano de 2024, então ela inicia dizendo o seguinte, que a gestão mantém a expectativa de que a tendência de redução da taxa de juros iniciada pelo Banco Central no mês de agosto de 2023 vai acontecer até o ano de 2024. Então, nesse contexto, percebemos que a estratégia de compromissadas reversa continua a ser atrativa para o fundo. Ele menciona aqui também que no mês de novembro, o fundo adquiriu certificados de recebíveis do agronegócio, os CRAs, no valor de 10 milhões de reais emitido por 4 grupos, que foram esses daqui que eu estou selecionando para vocês. E aqui embaixo ele vai fazer um resumo sobre esses 4 grupos, né? E aqui por último, pessoal, podemos ver os 34 CRAs que atualmente ele tem. Então ele vai falar aqui o nome desse devedor, qual o seu indexador, como eu já mencionei, todos eles estão indexados ao índice CDI, a taxa de juros fixa, as garantias que foram dadas por esse devedor, o dia de vencimento desse contrato e o valor emprestado. Além disso, ele vai mencionar aqui PL, no caso patrimônio desse fiagro investido em cada um deles. Então podemos ver o seguinte, que ele tem aqui 3 altas concentrações, que são nesses 3 primeiros ativos aqui. Somente um, ele tem aqui 20%, em outro 17% e em outro aqui 10%. E tem outros aqui com 9%, 7% e 6%. Então ele tem sim concentrações, o que provoca assim um risco maior para esse ativo. E se vocês forem descendo aqui, vocês podem ver cada um deles. Além disso, aqui no final, ele faz um resumo
sobre cada uma dessas operações que atualmente ele tem. E aqui finaliza o seu relatório gerencial. Então, pessoal, esse é o Fiagro RZ-AG11. É um Fiagro interessante, porém tem alguns critérios aí que você tem que levar em consideração. Primeiramente, a sua concentração. Ele tem 5 concentrações, isso aumenta muito o seu risco. Outro critério que você tem que levar em consideração é com respeito à sua dependência aqui do índice CDI. Como eu falei, como tem a expectativa da taxa Selic ela continuar caindo, isso vai afetar diretamente o fundo, já que sua receita vai cair e isso pode afetar também a sua cotação. E outra questão é com respeito aqui que ele tem uma exposição maior pela cultura da soja, 47%. Como a soja ela teve aí uma quebra de colheita nesses 2 estados que eu mencionei, Mato Grosso e Paraná, isso pode aqui afetar também alguns dos seus devedores e isso pode dificultar o pagamento desses CRAs. Então, possa ser que tenha um risco aí de alguns desses devedores ter maiores dificuldades de honrar o seu compromisso e pode acabar assim atrasando ou deixando de pagar em algum mês as suas dívidas. Então, isso seria prejudicial bastante para o Fiagro. Não estou dizendo que vai acontecer, estou dizendo que é uma possibilidade. Então, é sempre bom a gente ficar ligado aí em todas as possibilidades que pode acontecer. Beleza? Pessoal, espero que o vídeo tenha ajudado você de alguma maneira. Deixe aí seu like e seu comentário que ajuda bastante. Muito obrigado pela sua atenção e até a próxima.